Gente, então vamos aqui falar sobre os teóricos do absolutismo, né? Então veja bem, os teóricos, quem criou a teoria, pensou a teoria ou pensaram as teorias sobre o absolutismo para justificar o poder absoluto de quem? Do rei. Tá, só que eu vou fazer assim, eu vou fazer um vídeo de cada vez, um teórico, né, um pensador absolutista por vez. Então, nesse aqui a gente vai falar sobre o Thomas Hobbes, o próximo a gente fala sobre o Bossuet e depois sobre o Maquiavel, né? Então, Thomas Hobbes, que é esse, Bossuet e Maquiavel. São esses os três pensadores do absolutismo. São esses os três filósofos. São filósofos, sim, do pensamento político. Se a gente está falando de absolutismo, lembra da última aula? A gente está falando em política no começo da Idade Moderna. Quem manda é o rei, lembra daquela história toda? Pois bem, como fazer para que as pessoas da época entendessem que o rei, ele é todo poderoso? Como assim, né? Chegaram lá e falaram? Existem algumas teorias que são criadas aos poucos, com o tempo, que passam a ser divulgadas para que as pessoas obedeçam ao rei absolutista. E essas teorias são criadas então por essas pessoas. Vamos lá. Thomas Hobbes. Bom, o Thomas Hobbes, ele é um inglês, né? Ele escreveu um livro chamado Leviatã. Peraí, mas o que é o Leviatã? Leviatã é um monstro bíblico. Então é assim, imagina lá o Thomas Hobbes, lá no comecinho da Idade Moderna, ele escreve sobre o rei, justificando o poder do rei, e ele fala, peraí, que nome que eu dou para o meu livro? E ele decide lá escrever Leviatã. Mas ele não inventou esse termo. Ele pegou esse termo, esse nome, Leviatã, da Bíblia. Ele foi lá na Bíblia, leu a Bíblia, né? E ele percebeu que existia lá nas histórias da Bíblia, dentre as histórias da Bíblia, né? Um monstro marinho, todo poderoso, chamado Leviatã. Veja bem, poderoso. Peraí. Poder do rei. E o Leviatã é poderoso? Pronto, vou fazer essa associação. Coloca lá Leviatã para fazer uma referência de alguém que é poderoso. Está falando do rei. O rei é comparado ao Leviatã, né? A esse monstro, né, entre aspas, que é todo poderoso, que manda em absolutamente tudo. Lembra? Absolutismo. E aí ele vai descrever dentro do livro o que ele defende, essa teoria do absolutismo a favor do rei. Então ele vai dizer mais ou menos assim ao longo do livro, né, do livro Leviatã. Durante toda a história, desde a pré-história, Idade Antiga, tal, sempre se observou que o ser humano, quando ele tem muita liberdade, né, quando não tem ninguém para controlar, ele acaba se perdendo. Então pessoa lutando contra pessoa, grupo de pessoa lutando contra grupo de pessoa. As pessoas, elas literalmente se matam em nome de coisas, de interesses. E como faz? E essas pessoas, se continuarem se matando, né, se degladiando, correm o risco até de entrar em extinção. Olha aí onde entra a teoria agora. Para que isso não aconteça, existe a necessidade, olha lá a ideia, hein? De que a figura de um líder todo-poderoso, a figura de um rei, organize toda a sociedade. Pronto. É a teoria do absolutismo escrita pelo Thomas Hobbes no seu livro Leviatã, justificando, as pessoas se matam, então elas precisam ser organizadas por um líder, e esse líder tem que ser todo poderoso. Tão poderoso
metaforicamente, quanto aquele monstro marinho lá, que é o Leviatã. Porque senão as pessoas se matam. Ele usa até um termo para isso no livro, um termo bastante conhecido, clássico, quando se pensa no Thomas Hobbes, que é a seguinte frase, abre aspas: o homem é o lobo do homem, fecha aspas. Peraí, como assim? O homem é o lobo do homem? É uma metáfora. Lembra, o lobo tem um sentido, muitas vezes, de agressão, né? Então, o homem agride o próprio homem. O homem é o lobo do homem. Se não tiver alguém para organizar, segundo o Thomas Hobbes, o ser humano se mata. E é assim que ele justifica o poder do rei absolutista. É assim que ele justifica o poder daquilo que a gente chama tecnicamente, em história, em sociologia, em filosofia, de palavra que vocês já conhecem: Estado. Estado com letra maiúscula. Quem é o Estado? O rei. O rei é o Estado. Não, professor, mas você não falou que Estado é um conjunto de leis e regras, tal, basicamente isso? Sim. Ah, professor, então quando você diz que o rei é o Estado, quer dizer que ele é a lei e ele é a regra? Sim. O rei bate no peito e fala: o Estado sou eu. Eu sou a lei, eu sou a regra. Não gostou? Não era para gostar, sou eu quem manda. De forma absoluta. E se continuar abusando, eu mando te prender numa masmorra. Pois bem, é assim que os reis passam a agir, os reis absolutistas, né? Mas então, eis o primeiro teórico do absolutismo: Thomas Hobbes, Leviatã, o homem é o lobo do homem. Valeu!